Bom dia com a graça e a paz de Jesus. Hoje é uma explicação, um retrospecto que nós vamos fazer a respeito da mulher e o dragão, do Apocalipse capítulo 12. O Apocalipse não é um livro simples que conta história como todos os livros do Velho Testamento. São livros que contam a história, os acontecimentos, as guerras, as perseguições. Visivelmente, você lê ali, você vai entender. Davi matou o gigante, todo mundo sabe. Isso aí foi um choque entre Davi e o gigante. Apocalipse não, Apocalipse é um livro selado, irmão. E é uma revelação que ninguém pode entender tudo. Ah, eu conheço tudo. Não é mentira, não tem teólogo, não tem quem conheça. O Criador vai nos dando alguma coisa para a gente poder. Vamos ver, o assunto da mulher e o dragão. O dragão não é um animal esquisito que tenha corpo de carne. O dragão não existe na natureza, não existe no mar. Existem os animais do mar, aqueles hipopótamos, aqueles animais que representam grandes coisas, mas é diferente. Animais que já foi extinto, como os dinossauros, que os homens acharam que tem animais que existiam antigos, mas foi extinto. Apocalipse é diferente. Então você vê aqui a mulher e o dragão. A mulher e o dragão. O dragão, irmãos, também não é um animal, um monstro informe. É um homem usado pelo demônio, pelo Satanás, o diabo, que se transforma em uma coisa esquisita, a perseguição. A mulher e o dragão. Quem é a mulher? A mulher, dá para a gente entender que é a igreja. E quem é o dragão? O dragão é o demônio, o diabo, o Satanás, que foi criado, era anjo de luz, anjos que estavam cercados lá na glória de Deus, irmãos, dando cobertura e reforço, conforme nós vemos no Apocalipse, em vários locais, que existe o cinturão de segurança na glória. Primeiro cinturão, serafins. Segundo, os querubins. Terceiro, Gabriel. Miguel, o grande príncipe, que é a figura de Jesus. Gabriel, a figura de Jesus. Foi ele quem, na guerra que houve no céu, ele foi quem, junto com os seus anjos, seus auxiliares, devorou o dragão, expulsou o dragão do céu para a terra. E o dragão, se achando aqui na terra, achou que ia fazer seu trono aqui. E começou a perseguir. Aí lá vem a mulher que é a igreja, irmãos, na figura de uma mulher que está sentindo dores de parto. Então, podemos pensar, e tem alguma lógica do que aconteceu com a mãe de Jesus, porque quando ela se achou-se grávida, começou o dragão a persegui-las, irmãos, e pela lei de Moisés, um adultério a pessoa era executada, irmão. Executado, o adultério de uma jovem com um homem, carnalmente falando, aí é um adultério, era morta apedrejada. E Maria não foi morta apedrejada porque Deus guardou, mas o dragão queria matar ela, como está em Apocalipse. Nós vemos algumas figuras em vários locais que a gente compõe, supõe que Maria foi perseguida assim que achou-se grávida, irmão. E até toda a sua gravidez foi de perseguição. E era para morrer apedrejada porque a lei de Moisés mandava matar essas pessoas que adulterassem. Então, o Apocalipse é um livro simbólico, irmão.
É tudo revelado. O Apocalipse começa em Gênesis, ou no começo do mundo, ou antes do mundo ser feito. O Apocalipse é um livro que passa por todos os setores, todos os acontecimentos, desde o Jardim do Éden. Quer ver uma explicação com a prova mais ou menos que vocês vão entender melhor? Vamos ao Apocalipse. Vamos ao Apocalipse. A tentação de Eva e queda do homem. Então nós vamos fazer um retrospecto. Não dá para ler tudo, mas nós vamos mostrar somente o fato que quando a Eva comeu do fruto primeiro, a serpente, o dragão que estava lá no Jardim do Éden, insistiu com a mulher, insistiu com Adão, desde o princípio, mas ele nunca caiu, porque tinha o mandamento do Criador. Insistiu com a mulher, insistiu, e a mulher, quando saía fora de Adão, que dava um passeio por ali, ela aparecia e ela comeu o fruto. Comendo o fruto, foi ao esposo e disse que comeu o fruto. E ele ainda retrucou: por que você comeu o fruto? Não pode, meu amor, mas é bom demais. E aí começou com aquela coisa, e o homem caiu e comeu o fruto. Então se acharam nu, aí vem o julgamento. Adão, a mulher e a serpente. O Criador chamou todos os três para dar a sentença de cada um. A sentença de Adão, a sentença de Eva e a sentença da serpente. Para não demorar muito, no versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse à mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer que essa inimizade com a mulher começou aonde? No Jardim do Éden. Aí nós vamos, o Apocalipse começando no Jardim do Éden. O Apocalipse começou no Jardim do Éden, preste bem atenção. Olha de onde vem. O Apocalipse passou por todas as escrituras sagradas, desde o princípio até o fim. Todas. Todas. Aí no finalzinho aqui do capítulo 12, depois nós vamos voltar ao princípio. Diz assim: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, olha a sua semente aqui, ó. A semente lá no Jardim do Éden. Porém, inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Olha o Apocalipse aqui. Ó. O Apocalipse começou no Jardim do Éden. Começou antes do mundo ser feito. Quando existia tudo informe ainda, não existia nada dessa dimensão. Então a mulher, quando apareceu esse dragão aqui, esse dragão que com a sua cauda levou a terça parte das estrelas dos céus. Não é as estrelas literal dos céus. Não é os planetas e as estrelas e os asteroides, não é nada disso. Essas estrelas foram os anjos que se rebelaram contra o Criador lá no céu, para vocês verem como é que é, irmão. Houve uma rebelião dos anjos com o príncipe deles, era o demônio, era o anjo Rafael, o anjo Gabriel, o anjo Rafael, né? Era o chefe deles.
Então, ele, quando foi expulso de lá do céu, porque houve guerra lá no céu, Miguel, o grande príncipe, que é a figura de Jesus, com a serpente, com o demônio, o dragão lá no céu, teve uma briga lá no céu e foi expulso para a terra. E a palavra diz assim, que glória a Deus os que habitam nos céus, porque estão livres dessas coisas. Mas ai dos que moram na terra, porque o dragão desceu para lá e vai fazer guerra sobre a sua semente. Aqui, aí. Acabou agora aí. O dragão levou sobre a sua cauda, arrasou as estrelas do céu e derrubou sobre a terra. Não foi as estrelas literal, é as estrelas, os anjos do céu. E aí vem, e a mulher corre, está com ânsia para ganhar a criança, ganhar um filho, que irá reger o mundo com vara de ferro. O poder de Jesus é imenso, é incalculável. Ele é considerado como o animal mais poderoso e mais respeitado da terra. Quem é esse animal mais respeitado e mais forte? É o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá, mostrado lá em Gênesis 49, quando fala de Judá, que de Judá foi que veio Jesus. Então, prezados, prestem bem atenção. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. E lá houve o problema lá. Quando Maria, mãe de Jesus, se achou-se grávida, o dragão começou a persegui-la. O dragão é um homem, irmão. É um poder dado a um homem. Os chifres que fala no Apocalipse, sete cabeças e 10 chifres, chifres são os poderes que será dado aos governos mundiais, aos grandes impérios, conforme o de Babilônia e diversos outros, que são 6 os grandes impérios que existem nas escrituras sagradas, começado o Império Babilônio, construído por Nirode, o bisneto de Adão, de Noé. Foi transformado na Babilônia, do Nabucodonosor, depois caiu a Babilônia, os persas e medos tomaram o país, e vem aí um tomando do outro até chegar ao Império Romano. Todos esses são chifres, são cabeças que governam o mundo. Então veio o Império Egípcio, o Império Persa, o Império Grego, o Império Sírio, o Império Romano, até que o Império Romano foi desfeito, foi esfacelado no ano 450 depois de Cristo. O Império Romano já não existia mais. Foi dividido os pedacinhos no mundo inteiro. Cada tribo pegava um pedaço. E pegaram um pedaço. Aqui na América do Sul, veio vários pedaços. Os tecas, os incas, os arianos, esses impérios pequenos. Então, veja bem, tudo isso está no Apocalipse, irmão. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Foi para o seu trono, de onde ele já veio da eternidade. O filho já estava no trono. E esse filho foi o que a mãe sofreu perseguição da serpente. Então, ele é
o Filho do Altíssimo. Ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus nas alturas. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, que multiplicado cada dia vale um ano, dá então 1260 anos. A mulher ficou escondida no deserto, fora da vista do dragão. Mas depois que ela apareceu de novo, o dragão começou a persegui-la, como de fato até hoje. E houve batalha no céu. Miguel, o grande príncipe, o anjo, e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Rascou eles do céu, irmão. Esses demônios que estão no mundo aqui, eles têm um chefe, o chefe dos demônios. Irmãos, é coisa grave. Chefe dos demônios. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Seus anjos foram lançados com ele, estão aqui na terra, até hoje. Faltando 1 milênio para o arrebatamento da igreja, esse dragão vai ser amarrado por 1000 anos, ele com todo o seu exército. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada é a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite, o acusador dos servos de Deus, irmãos, e perseguidor, e matou, executou trilhões de pessoas, servos de Deus. Todos os impérios que são os chifres, veio de Nero até o último imperador, que foi mais ou menos 60 e tantos imperadores que acabava o reino de um e começava do outro. Esses reinos foram todos abaixo. Daniel capítulo 2, está escrito 2 e 3. A destruição de todos os impérios. Ficará somente um império que jamais será derrubado. É o império de Jesus. Jesus é o nosso grande imperador mundial. Todo poder e força, Pai de Deus. E eles o venceram porque pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, irmão, coisa grande. E não amaram as suas vidas até a morte. Olha, quem foi que não amou sua vida até a morte? Os apóstolos, depois deles veio os discípulos, e depois a igreja cresceu muito no Império Romano, que já vinha diante de Jesus, uns 200 anos, o Império Romano, e ele durou até o ano 450, mais ou menos, que foi esfacelado, como já foi falado. Então, tudo isso é o Apocalipse. Toda a Escritura Sagrada está no Apocalipse. Apocalipse. São 2 livros que ninguém viu nada. Foi tudo escrito por revelação. Gênesis e o Apocalipse. Gênesis também não tem
Ninguém viu falar, ninguém viu nada. Ninguém viu o dilúvio de Noé. Ninguém viu. Foi visto Noé, que escapou com os seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Ficou a história. Mas ninguém viu. Agora, os profetas, os sacerdócios da tribo de Levi, foram todos acontecimentos que estão todos no Apocalipse. Tudo. O Apocalipse é um resumo, irmão, de quando o mundo foi feito até o dia que vai ser desfeito, como existe em Apocalipse 21, de cuja presença fugiu o céu e a terra e não se achou lugar para ele. Entendeu? Então diz assim, que nele habita, ai dos que habitam sobre a terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira. Olha que coisa, irmão. Sabendo que já tem pouco tempo para ele. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que foram 260 anos, 1260 anos, escondida da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizessem arrebatar. Mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Coisa grave, né, irmão? A mulher é a igreja, irmão. A igreja, esse sofrimento aqui é a igreja. Logo no começo do Apocalipse, de 12, fala que a mulher tinha uma coroa com 12 estrelas. Essas 12 estrelas, irmão, são dos 12 apóstolos de Cristo. São as 12 testemunhas de Jesus Cristo, que andaram com ele desde o dia que ele foi batizado até o dia que ele partiu desse mundo. Os apóstolos andaram nas pisadas de Jesus, comendo com ele, dormindo onde ele dormia, palestrando, aprendendo dele toda hora. E eles são as verdadeiras testemunhas de Jesus. Então vamos em frente para terminar. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão foi fazer guerra o resto da sua semente, como está lá em Apocalipse, capítulo 3, da queda de Adão. Nós lemos agora há pouco tempo, que está aqui, olha. Agora há pouco tempo nós lemos aqui. E está aqui, olha. E disse o Senhor à serpente, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isto? Maldito serás para mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua semente e a sua semente. Olha lá, o Apocalipse. Saiu de Gênesis capítulo 3 para o Apocalipse capítulo 12, irmãos, para você ver como é que é o Apocalipse. É uma revelação, irmãos, dada ao apóstolo João. O apóstolo João, que era considerado o apóstolo que Jesus mais amou. Não é que ele não amava os outros, mas ele tinha uma aproximação com João, porque todos os profetas morreram e João ficou vivo até 102 anos. Morreu com aproximadamente 102 anos. Esse foi um pequeno resumo que Deus preparou de fazer para vocês, com todo o resumo que eu fiz, com tudo que eu expliquei aqui. Nós ainda temos apenas um pequeno resumo. Uma brechinha dos nossos olhos se abre em algum lugar do Apocalipse. Mas os olhos completos abertos, ninguém. Só no dia do arrebatamento da igreja que nós vamos ver tudo que está no Apocalipse. Porque nós vamos passar por todos esses processos. Entendeu, prezados? Preste atenção o que é ensinado, irmãos. Ponha o seu entendimento e o seu desejo de aprender. O Evangelho é coisa santa, irmãos. A maior riqueza que existe em nossa vida não é prata, não é ouro, não é casa boa, não é carro, não é nada disso. Tudo é trapo de imundícia. Tudo acaba, tudo fica aqui. Mas o Evangelho, irmãos, a palavra é a nossa segurança, é a nossa certeza que depois de todo o sofrimento que passamos aqui, vamos fazer parte de um reino celestial. Jesus veio fundar aqui um reino material, com catedrais bonitas, edificadas, todas ornamentadas, essas coisas aí não valem nada, irmão. Jesus veio fundar aqui um organismo, um corpo vivo. Amém? Deus abençoe a todos, com a graça e a paz de Jesus. Amém. Amém.